Olá, senhores. O que me traz aqui hoje é uma notícia que eu li no jornal sobre o aumento dos suicídios entre os estudantes. E isso nos traz a um tema que eu já tratei há um tempo atrás. Por que vem aumentando esse número de suicídios? É simples. É a contínua desestruturação da família, tá? Os pais não têm tido qualidade de tempo com os seus filhos, não a quantidade, porque a gente sabe que os pais têm que trabalhar, chegam tarde, chegam cansados, mas não precisa ter quantidade, e sim qualidade, né? É preciso saber escutar, saber ouvir as necessidades do seu filho, as preocupações, os anseios, e ensinar a lidar com esses problemas. Um outro grande problema é que, pela falta de tempo que os pais passam, ou pelo pouco tempo que os pais passam com os filhos, eles os deixam muito solto, eles tentam recompensar afrouxando os limites. E isso é errado. O adolescente ele precisa de limite, ele precisa saber ouvir um não, ele precisa saber que a vida ela vai estar sempre com um não pronto para ele. Esse é um dos pontos. Um outro ponto que poderia ser abordado é com relação a um outro tema que eu vi, que é a relação das pessoas com a natureza mesmo. Hoje em dia as crianças ficam trancadas ou na escola ou em casa e não têm mais contato com a natureza. Elas não sentem mais essa ligação com as coisas naturais. Naturais, eu digo, com o verde, a grama, animais. São coisas também que vão tirando desse adolescente a sensação de pertencimento, né? Então isso também atrapalha. Com relação a esse aumento de suicídio, é uma coisa meio óbvia, é a repetição de tudo aquilo que eu falei. É a desestruturação da família, é a terceirização da educação. Então a escola passa a ser responsável, a empregada passa a ser responsável, a televisão passa a ser responsável, as rodas de bebida e droga passam a ser responsáveis por essa educação dessa criança, desse adolescente, desse estudante. E principalmente a carga que se joga em cima deles. Tá? Há uns anos atrás, a sociedade ela tinha pilares, ela tinha normas sociais que eram aprendidas e praticadas por esses alunos. Nos últimos anos para cá, outra moto. Dos últimos anos para cá, nós temos demolido esses pilares sociais. Então a criança hoje já não sabe nem quem ela é. Por quê? Porque está se incutindo dentro dessa relação da escola, quando a gente terceiriza para a escola, a gente tá colocando na cabeça da criança o quê? Que ela não é aquilo que ela acha que ela é. Ela é aquilo que ela imagina que ela possa ser. Então, a entrada dessa ideologia de gênero veio para jogar de novo o adolescente para cima.
Afinal de contas, o que eu sou? Eu sou menino, não sou menino? O que eu faço, o que eu não faço? Tá? A escola deixou de ser uma referência de educação não, de conhecimento, e passou a ser um polo de educação. Só que esse polo de educação nem sempre condiz com aquilo que nós temos como base ou princípio nas famílias. E isso causa um choque. E esse choque causa na criança confusão. E ela não tem com quem falar sobre isso. A criança é isolada, ela é sozinha. Na maioria das vezes ela não tem nenhum irmão para falar. Tá? Os pais chegam em casa e não conversam com ela. Tá? Então, essa infinidade de informações que ela vem recebendo, ela não sabe trabalhar com elas. Ela não sabe transformar esse conhecimento. Então, isso causa nelas uma série de problemas psiquiátricos e psicopedagógicos. Então, como reverter isso? Como é que nós podemos salvaguardar nossos filhos disso? Dando atenção a eles, dando educação a eles, fazendo com que eles saibam lidar com o não, que é o que a vida mais dá para nós, é o não. E como nós trabalhamos com esse não, é que vai determinar se a vida vai dizer o sim ou permanecer no não. E eles não sabem lidar com isso. Isso causa o quê? Pode causar ira, revolta, depressão, outros problemas cognitivos, psiquiátricos. E isso é um dos motivos que vem aumentando o suicídio no Brasil. Diferente, você fala, mas os países desenvolvidos também têm, mas eles têm por um outro motivo. O motivo lá é uma pressão social sobre o desempenho desse aluno. É sobre ele ser competitivo ou não na sociedade. No nosso caso, não. A maioria das famílias nem liga se o filho tira nota baixa ou não, se não acompanha se está indo para a escola ou não, deixa com a empregada ou sozinho mesmo, dependendo da idade, larga na mão do computador, da internet, da televisão, e quando tem dos amigos do prédio. A gente não conhece, a gente não sabe quem são os nossos filhos, a gente não sabe o que eles querem, o que eles gostam, o que eles não gostam. Então, para reverter esse quadro, só tem uma saída: reestruturar a família, chamar para si a responsabilidade de educação do seu filho, chamar para si a responsabilidade de ouvir, compreender, discutir e chegar a conclusões com o seu filho. Caso contrário, esse aumento de 35% nos suicídios de estudantes no Brasil só vai aumentar. E vocês ainda vão ouvir falar que isso tudo é culpa da escola, porque a escola não sabe lidar, porque a escola não é um lugar agradável, porque a escola não faz com que o aluno queira ficar lá. Não. A escola não foi feita para o seu filho passar o dia inteiro nela. A escola foi feita para dar conhecimento. E para isso, 5 horas está de bom tamanho. O resto do tempo, ele tem que ter um tempo de qualidade com a família. Isso é mais importante. Se a criança e o adolescente tem uma boa criação em casa, tem uma boa constituição de valores e é ouvida e sentida dentro de casa,
pode ter certeza que isso não vai acontecer com ela. Bom, qualquer coisa a gente volta a comentar sobre o assunto. Um grande abraço a todos, até mais, fui.